viva, caro telespectador, o Mundo Jovem desta semana já está no ar e hoje contamos com a participação de dois grandes jovens que, portanto, vão nos falar de um assunto bastante importante e crucial para a nossa camada social. Este tema é a participação dos jovens referente às decisões que têm a ver com a nação. Caro telespectador, estás interessado em saber e acompanhar? Por favor, fique ligado desde já. E agora vou pedir assim para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vilanculo TV. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam estar a par do que acontece na minha, na tua, na nossa Vilanculo TV. Coloque aí uma crítica construtiva para juntos crescermos. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vilanculo TV. Portanto, lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajuda o canal a crescer. Como eu disse a priori, o nosso tema de hoje é a participação, ou como é que está o nível de participação dos jovens referente às decisões que têm a ver com o nosso país. E agora deixo-me aqui saudar os meus convidados e eles, portanto, poderão ter o espaço de se apresentarem, não só. Boa tarde e sejam todos bem-vindos ao Mundo Jovem. Muito obrigado, Elvira. Saudações extensivas ao meu colega de painel que está aqui comigo, o ilustre João Bosse. E também a saudação também extensiva àqueles jovens que estão neste preciso momento a nos assistir e vamos conversar em relação àquilo que são desafios da juventude. Muito obrigado. Certo. Eu creio que o jovem ou o telespectador de lá de trás quer saber ou queira saber o nome do nosso convidado. Obrigado. Bem, meu nome é Manuel Ernesto Gouveia, eu sou jovem, residente aqui em Vilanculo e, acima de tudo, empreendedor. Certo, obrigado. Muito obrigada. Sim, aqui. Muito obrigado pelo convite à Vilanculo TV. Espero contribuir positivamente neste debate para o crescimento daquilo que é a juventude. Meu nome é João Raimundo Bosse. Certo. Nada mais ou nada melhor que tratar destes assuntos com os próprios jovens, porque são eles que, portanto, vivem as situações na primeira pessoa. Bem, caro telespectador, desde já, como sempre, convido-lhe para não sair daí e acompanhar o programa até ao fim. Como eu disse a priori, o nosso assunto de hoje é a participação. Como é que está o nível de participação dos jovens referente à tomada de decisões que tem a ver com um país? No vosso ver, como é que este nível, ou como é que está esta participação? Será que estamos num nível fraco ou massivo? Como é que é isso? Como é que vocês olham para isso? Bem, obrigado mais uma vez. Olhando para aquilo que é a participação dos jovens para o desenvolvimento do país, eu particularmente como jovem residente na cidade de Vilanculo, olho de forma positiva, porque nós como jovens, muitos de nós temos usado parte do nosso conhecimento tecnológico para desenvolver e empreender algumas ações que têm a ver com aquilo que é o crescimento econômico e que culmina com o desenvolvimento desse país. Exato. Sim. Bom, indo à questão que me coloca, dizer que os jovens, ultimamente, eles têm ganhado espaço a vários níveis da sociedade. Ok. Temos jovens, digamos, a várias esferas da sociedade e eles estão lá a tomar dianteira naquilo que são desafios da nação, em particular, se calhar, para o desenvolvimento de Vilanculo. Temos notado a cada dia que passa. Ok. Mas qual é a relevância de termos estes jovens a participar dos assuntos que têm a ver com o país com vista a desenvolver a nação? Bem, eu penso que é positivo, não é? Porque a participação do jovem, nós olhamos naquilo que é a força ativa que esse jovem tem contribuído. Ok. Não é? Então, pela força ativa, estando nos diversos setores, como o meu colega do painel que estava a dizer, temos encontrado jovens professores, temos encontrado jovens na saúde, temos encontrado jovens na agricultura, a trabalhar a terra, para produzir comida. Temos jovens em quase todos os setores-chave de desenvolvimento desse país. Para mim, esta participação é positiva porque é esta força que é necessária para trabalhar e culminar com este desenvolvimento que tanto almejamos. Exato.
Certo, eu acho que, na verdade, os jovens, se calhar, seria a maioria. Eu acho que é mesmo em termos, a nível mundial, e em particular o Distrito de Belancourt, os jovens é a maioria. E, como eu dizia antes, eles estão lá, dia após dia, a fazerem o seu máximo, se formos a ver, sim. Então, para tal, é preciso mesmo que o jovem, cada vez mais, faça o seu melhor. Sentimos sim que os jovens estão a fazer melhor, mas nós, como jovens, na verdade, queremos que realmente faça mais em relação àquilo que está a acontecer. É claro, apesar de desafios, né, em relação àquilo que tem estado a acontecer, olhando para a situação da própria economia do país e a nível mundial. Okay. Mas o jovem tem sido o foco das soluções daquilo que são desafios, digamos, do próprio país. Ok. Tem-se falado muito de que o jovem é o futuro dirigente deste país, que é ele que, portanto, vai conduzir ideias e buscar soluções de problemas que apoquentam o país. Como é que vocês olham para esta questão? Bom, em relação à questão que me coloca, nós notamos que o jovem realmente tem tido espaço. Se formos a ver, em todas as camadas, como dizia, da sociedade, hoje em dia é notório ver o jovem lá na política, é notório ver o jovem na agricultura, é notório ver o jovem em quase todas as esferas da sociedade. Okay. E como dizia aqui antes, ele tem sido um expoente máximo daqueles que é se calhar a solução dos problemas que o país neste caso enfrenta. Ok, certo, sim. Bem, eu acho que é mais ou menos o que o meu colega esteve aqui a explanar, mas acima de tudo eu penso que nós também como jovens devemos elevar a nossa consciência patriótica, não é? Valorizar aquilo que nós fazemos para um melhor crescimento deste nosso país. Quer dizer, cada jovem deve dar o seu contributo no setor onde estiver a trabalhar, no setor onde estiver a alocar. Se eu sou empreendedor, tenho que dar o meu potencial máximo na área do empreendedorismo em que eu estou a atuar, no sentido de aquele meu empreendedorismo servir de forma muito viável para a economia deste país. Okay. Se eu estou na saúde, eu como jovem tenho o dever patriótico de contribuir para a melhoria da saúde da população. Okay. Se eu sou professor, eu tenho que ter o meu dever patriótico de educar com dignamente os meus alunos para que eles tenham o saber necessário para aplicar naquilo que é o desenvolvimento do país. Eu penso que nós como jovens devemos assumir esta responsabilidade, tanto que o governo já faz, já nos atribui, como o meu colega disse, conseguimos ver jovens a nível da política, conseguimos ver jovens dirigentes a vários níveis, mas também jovens a trabalhar em diversos setores deste país. Então, eu penso que é isso. Temos que elevar a nossa consciência e contribuir positivamente por tudo que a gente faz. Ok, certo. Muito obrigada. Uau, o programa está mesmo interessante. Mas tem aqui a questão que não cala. O jovem tocou ponto empreendedor, tocaram aqui no ponto empreendedorismo. E eu tenho acompanhado nos últimos tempos, ou nos últimos dias, a reclamação dos jovens. Por que é que o governo sempre incute a juventude a empreender ao invés dos dirigentes oferecerem mercado de trabalho? O que é que isto significa? Bem, eu penso que olhando para aquilo que é a evolução, posso dizer crescimento a nível dos jovens e a oferta de empregabilidade a nível do setor público, pode ser menor em relação ao número de jovens que procuram emprego. Exato. Penso que é mesmo por isso que o governo incentiva os jovens a pautar pelo empreendedorismo, porque o nível de empregabilidade para as instituições públicas do Estado é menor. Então, é na base desse empreendedorismo que se eu estiver a desenvolver uma atividade econômica, a partir dessa atividade posso empregar o meu vizinho, posso empregar o meu irmão e reduzo o foco e a demanda da procura de emprego a nível do Estado. Exato. Penso que é por aí. Exatamente. Certamente. Mesmo pensamento. Certamente que o emprego, na verdade, em nenhum momento vai chegar para todos. Apesar das barreiras financeiras que às vezes os jovens se calhar podem ter, mas é que nós temos soluções daquilo que está à nossa volta. E é preciso que o jovem realmente olhe para aquilo que está à sua volta como uma oportunidade para gerar, digamos, uma certa renda. Porque se fores a ver,
Tem tudo realmente aqui à nossa volta, mas o que realmente falta, se calhar, no ser de muito jovem é a componente de criatividade, é a componente de inovação. Mas se os jovens encontrarem a componente de criatividade e inovação, há de ver que praticamente tem muito dinheiro à nossa volta, que no entanto não estaríamos atrás no entanto, do próprio emprego, porque há necessidade de que a gente se calhar esteja mais ou menos independente em termos financeiros. E eu até podia ir mais. Mesmo aquele que se calhar está empregado, vamos lá, professor, enfermeiro, demais, né? Ele tem que olhar, olha, para eu poder ultrapassar, digamos, a minha barreira neste caso, porque o salário, como se diz, nunca chega a suficiente. Há muita satisfação. Exatamente, sim. mas é que olhar aquilo que está à sua volta e fazer alguma coisa que Exato. gere renda neste caso, Exato. no seio, digamos, da sua vida pessoal e para o bem da sua família. Certo. O país, neste caso, sai a ganhar. Certo. Bem, a participação do jovem na tomada de decisões acreditam que é condicionada pela educação? Bom, e é um dos fatores extremamente importantes, na verdade, para que realmente o jovem esteja lá a tomar dianteira no desafio. É preciso que o jovem primeiro forme-se. É preciso que o jovem esteja lá na dianteira. Porque o que é que tenho notado é o seguinte, o jovem muitas das vezes tem parado do lado a reclamar. Não basta estarmos a reclamar, tem que estar lá, a dar seu valor. O que é que realmente é preciso para que isso aconteça? E eu realmente tenho que ser voluntariado. Quer dizer que eu sou capaz, eu posso fazer isto. E é a partir dali que praticamente a sua visibilidade estará lá e vai estar nessa dianteira tomada de decisão. Exato. Porque não adianta nós estarmos a reclamar, sendo que não temos nenhuma competência, nenhuma potencialidade para, portanto, fazer face a isso. Tanto que a formação é a ponte, é a chave fundamental. O conhecimento científico ajuda naquilo que é a tomada de decisão. Não é assim? Muitas das vezes nós, como jovens, temos que pautar pela formação, principalmente na área em que você está a atuar, porque você vai tomar a decisão com certeza de que eu tenho conhecimento científico sobre esta matéria que eu estou aqui a tratar. Exato. Sim. Exato. Certo. Caro telespectador, momento de uma breve pausa, mas já estaremos de volta, portanto, não saia daí. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta para a nossa segunda e a última parte do nosso programa, caro telespectador. Se acaba de entrar, por favor, subscreva-se e ative o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na minha, na tua, na nossa Vilanculo TV. Para atualizar o nosso tema, participação do jovem nos assuntos ou nas decisões que têm a ver com o país. Está interessado em saber? Por favor, fique ligado e acompanhe, porque a conversa está super interessante. E desde já, eu gostava mesmo de saber, ou quero tocar um ponto, jovens, liberdade de expressão. Se formos a ver, o que eu acompanhei ultimamente em alguns artigos e a realidade que mostra, não há, ou há muita limitação de jovens naquilo que se refere à liberdade de expressão. O que é que isto vem a significar? Como é que isto pode comprometer o desenvolvimento do próprio jovem e do próprio país? Bom, eu acho que a liberdade de expressão por si só é ideal e vantajosa para os jovens se expressarem. Exato. Mas é notório que muitas das vezes os jovens têm aquela coisa que nós até saem da liberdade e realmente confundem-se com a própria libertinagem. Na verdade, não é mal tu colocares aquilo que tu achas, o seu pensamento.
Mas o mais importante é que realmente tu colocas a sua ideia sem que realmente tu insultes alguém. Ok. Sem que tu realmente fale mais a alguém. Porque existem situações que praticamente aquela que tu diriges, uma pessoa também fisicamente, quando tu colocas de uma forma pejorativa, em algum momento acaba não chegando aquilo que se calhar é a sua parte que poderias ter contribuído. Exato. Eu acho que se atualmente temos sim liberdade de expressão, sobretudo as jovens, eu tenho notado muitos jovens a fazer entrega, a fazerem a sua parte e naquilo que se calhar é a própria liberdade de expressão. E eu vou dizer uma coisa, vou dar um exemplo concreto. Imaginemos que um jovem se calhar acha que aquilo ali não está correto. Existem meios, existem caminhos que tu realmente podes fazer no sentido de dar aquela sua contribuição como jovem. Se realmente, e vou dizer, vou mais. E muitas das vezes nós se acomodamos em reclamar nas redes sociais. Claro que as redes sociais podem fazer parte sim da solução ou da liberdade de expressão sim. Mas quando tu achas que é aquele assunto, mas aquele não está bem, tu aproxima se calhar a quem de direito faz, pode ser mesmo via escrita ou pode ser mesmo via oral, e vai fazendo e vai aproximando e se calhar a pessoa depois vai olhar, olha lá, aquilo que o jovem se calhar quer tentar dizer, ele está dentro da razão. É a partir dali que vai se calhar agir, né? Exato. É muito mais por aí. Ok, então há liberdade de expressão, mas há mau uso desta liberdade de expressão por parte dos jovens. Obviamente, sim, é o que tem acontecido ultimamente. Ok. E é por isso eles acabam ganhando razão por causa desta parte. Ok. Sim. Certo. Mesmo pensamento? Eu concordo plenamente. O meu colega de painel retirou-me muitas palavras. Certamente que nós, como jovens, achamos que aquilo que nós vemos nas redes sociais é aquilo que é a nossa realidade. Mas muitas das vezes não. A liberdade de expressão existe. Cabe a nós, como jovens, saber nos dirigirmos a quem tem direito. Saber nos dirigir, seja uma instituição. Aproximar. Não é? Encontrou uma informação na rede social e acha que pode transformar e reencaminhar. É o que muitas das vezes tem acontecido. E quando nós somos repreendidos a saber usar essas plataformas, nós achamos que estamos a ser limitados sobre uma determinada área de atuação, o que não é correto. Ok. Eu penso que é por aí. Certo, então, este mau uso ou este mau gozo da liberdade de expressão pode comprometer o desenvolvimento ou do próprio jovem ou do país? Obviamente sim, compromete, sim, compromete. porque a partir do momento que nós não usamos vias próprias, Ok. e automaticamente pode não se chegar, se calhar, a quem de direito que se calhar poderia fazer parte, digamos, do problema. Ok. É muito mais por aí. Exato. Bem, eu cumprimento sim, porque muitas das vezes nos divulgamos informações infundadas, não só divulgamos informações sem a veracidade. E para quem olha, quem esteja fora do país, por exemplo, porque viu uma informação na rede social de que o jovem de Vilanculo fez coisa Y, e ele pensa que é a realidade daquele fato, mas no fundo da verdade tem que se aprofundar para saber se aquilo é verdade ou não. E para quem está fora, olha como se aquilo fosse verdade. Ok. Então, por isso nós como jovens temos que ter atitude, publicar algo com conhecimento de causa. É por aí. Exato. Então, é isso que faz com que o jovem pense que não está englobado ou não está incluso naquilo que se refere às tomadas de decisões que têm a ver com a desenvoltura do país. Eu não sei em que termo que a nossa apresentadora estava a dizer em termos de tomada de decisão. Tomar decisão para o desenvolvimento do país, muitas das vezes nós encontramos, como posso dizer, jovens que estão em algumas áreas que são incumbidas dessas responsabilidades. Ok. E eles muito bem sabem nos representar através dessas tomadas de decisão. Não é? Sabem nos representar. Agora, cabe a nós aqui, que não temos este espaço, também criarmos o espaço para criar este desenvolvimento, esta tomada de decisão. Não é assim? Ok. Sim. Certo. Mas, um outro ponto. Talvez, se calhar, eu devesse fazer esta questão logo no início. Qual é a necessidade de tratarmos ou de abordarmos esses pontos para a juventude? Bom, Silvia, eu acho extremamente importante nós fazermos a abordagem dessas questões todas que estamos aqui a fazer. Porque, como dizíamos antes, em algum momento nós colocamos mal a nossa voz.
É por isso que, em algum momento, nós não somos ouvidos. Ok. É muito bom que nós se organizemos e vamos colocar aquilo que achamos que é a própria solução diante de nós. Ok. Pode ser via exposição, se nós achamos que calhar alguma coisa não está a correr bem. Pode ser em jovens associados, pode ser até individual, pode ser via escrita. Muitas das vezes dá-se muito valor àquilo que iremos escrever. Pode-se escrever, olha, remete essa entidade mais ou menos, e se calhar achamos que é de tutela em relação àquilo que nós achamos que não está bem e estamos aí a contribuirmos para o nosso país. Exato. Bem, mas nós já temos a felicidade aqui no nosso distrito, termos nossos dirigentes jovens, abertos e que não têm dificuldade de receber qualquer jovem. O nosso administrador é um administrador jovem do mundo dos amados e como você diz, da experiência que eu tenho tido, ele está aberto e recebe. E ele conduz uma máquina também de jovens, estamos a falar dos setores de educação, estamos a falar do setor da agricultura, do Centro de Formação de Emprego, que é a senhora Zélia, que também é jovem. E esses jovens todos estão abertos a ouvir a participação e ouvir as contribuições de jovens. Eu acho que aqui não há limitação. O que é que o jovem deve ter a iniciativa de aproximar quem de direito para abordar o assunto que talvez neste momento lhe apoquenta e procurar encontrar solução. Um exemplo, o próprio presidente do município é jovem e também tem informação de que ele é aberto a receber as contribuições tanto dos jovens como da população. Eu penso que é só aproximarmos e apresentarmos de forma muito aberta aquilo que é a nossa inquietação para encontrar-se uma solução melhor. Exato. Bem, se formos a ver, somos uma juventude Sim. que muito reclama e pouco nós temos dado pelo nosso país. Afinal de contas, o que é que a juventude precisa? Bom, na verdade a juventude precisa organizar-se. E a organização parte por si só da própria formação. Ok. Como eu dizia antes, associar-se. Pode não ser, digamos, uma componente política. Muitos jovens acham que, se calhar, eu para, se calhar, dar a minha parte, minha contribuição tem que ser político. Okay. Não é necessariamente isso, como eu dizia. Pode se associar em jovens e tem várias esferas e pode dar seu contributo. Exato. Sim, naquilo que são realmente os desafios, digamos, para o país. Exato. É por aí. Exato. Vem aí o 11 de outubro, se formos a ver. É onde precisamos de jovens que decidam sobre quem que nós precisamos para governar o nosso município, o nosso país. Até que ponto esta participação pode ser benéfica e quando é que passa a ser prejudicial? Obrigado. O dia 11 de outubro realmente é um dia muito importante para o nosso país, a nossa cidade de Vilanculos. E eu queria chamar a consciência de todos os jovens para fazer a leitura daquilo que é o programa de governação dos partidos políticos. Muitas das vezes nós ficamos enganados por uma e por uma outra promessa, mas nós como jovens temos que ter o discernimento de ler o programa de governação. E eu vou dar um exemplo de um pai de família. O pai de família, quando acorda, procura gerenciar a sua família. Mas no meio de gerenciar a sua família, há obstáculos que consegue resolver, mas há obstáculos que também não consegue resolver. Exato. Mas não porque o meu pai prometeu, tem ideias de construir uma residência e não tenha conseguido, eu vou descartar. Eu tenho que apoiar o meu pai, saber qual é o verdadeiro foco do meu pai durante este percurso todo. Por isso, nós como jovens temos que ter essa capacidade de ler o programa de governação dos, neste caso, partidos políticos. Certo. Sim. Exato. Sim, como eu dizia o meu colega Painel, e subscrevo-me aquilo que ele estava a dizer. Uma das formas de nós realmente participarmos na tomada de decisão é mesmo realmente participar ativamente, digamos, nas nossas eleições. Exato. Porque participando estaremos a fazer o nosso contributo. Ok. Nota-se ultimamente que os jovens muitas das vezes eles acham que
porque não aconteceu aquilo, mas aquilo, eu tenho que ficar em casa. Mas não, tem que participar ativamente. Exato. Tem que estar lá no dia 11 para ser o dever cívico e a partir dali que você realmente vai ver e tomar uma decisão de rumo será do país e o próprio município que nós estamos aqui fazemos parte. Exatamente. Interessante, maravilhoso. Bem, caro telespectador, estamos mesmo quase na reta final do nosso programa. O programa está aí, está super interessante, mas o tempo já nos foge e nós vamos ter mesmo que cortar por aqui, com a promessa de voltar para a semana com mais assuntos que lhe interessam e não só. Desde já vou pedir aqui aos meus convidados para deixarem uma mensagem de reflexão aos jovens principalmente e a todos que neste momento estão a acompanhar o programa Mundo Jovem. Bom, para terminarmos, antes da última reflexão, Dina, permita-me endereçar saudações especial à minha família, à minha esposa em particular, aos meus filhos, e dizer o seguinte, os jovens fazem parte do futuro desse país. Nós temos que contribuir com aquilo que está ao nosso alcance. Em todas as áreas, digamos, da sociedade. Temos tudo à nossa volta, nós podemos fazer alguma coisa diante deste país. E muito obrigado. Certo, muito obrigada. Bem, muito obrigado, agradecer o convite e endereçar saudações à minha família, a todos os meus amigos e os colegas de trabalho. Para os jovens, a mensagem que eu queria aqui deixar ficar é que nós como jovens devemos nos sentir parte integrante do desenvolvimento desse país, através de qualquer atividade benéfica para este belo Moçambique. Quero dizer, se eu sou um jovem, sou um comerciante, tenho que pegar a minha atividade com carinho e saber que essa atividade contribui significativamente para o desenvolvimento do meu país. Nunca menospreze a pequena atividade que você esteja a fazer. É do pequeno que se chega longe. Muito obrigado. Certo. Caro telespectador, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco até ao fim. Muito obrigada mesmo pela sua vasta audiência. Como se diz, jovem é o futuro dirigente. É ele que, portanto, vai conduzir ideias e buscar soluções de problemas que acompanham, portanto, o país. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltar com o Mundo Jovem para a semana e com mais assuntos interessantes para si. Até a próxima!